Pai do Senhor, quero trazer uma reflexão para você nesta noite. Se encontra em Juízes, capítulo 14, que diz assim: Desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai. E a sua mãe disse: Eu vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora tomai-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe disse: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, e nem entre todo o meu povo, para que tu vá e tome mulher dos filisteus, daqueles circuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque esta agradou os meus olhos. Então, querido, nós vemos aqui nesta história que fala sobre Sansão. Sansão, aquele homem usado por Deus, cheio do Espírito de Deus, um homem que venceu os filisteus, um homem que com a queixada de jumento, diz a Bíblia, ainda fresca, ele matou 1000 homens. Era Sansão lutando com aquela queixada de jumento na mão, usando como um escudo. Ele batia e assim ele ia vencendo estes homens. Então, querido, nós vemos na leitura que Sansão disse a respeito do conselho do seu pai. O seu pai disse que não, que ele fosse procurar entre as filhas dos seus irmãos. Aqui no versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: Não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos? Mas Sansão disse: Esta mulher encheu meus olhos. Aqui nós vemos o quê? O pecado da cobiça. Se você ler Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido ao que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele cobiçou e ali, Sansão, ele já desejou aquela mulher, tá certo? Desejou aquela mulher. Depois de haver a concupiscência, que é a cobiça, concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Pronto. Então, irmãos, em Juízes 14, Sansão disse para o seu pai e a sua mãe, quando lhe aconselharam, ele respondeu dizendo: Esta mulher encheu os meus olhos através da cobiça. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Tina, e chegando à vinha de Tina, e eis que um filho de leão, bramando-lhe, saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, seu pai e nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu ele e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Então, querido, no versículo 3, Sansão diz, na parte B do versículo, ele vem dizer que ela encheu seus olhos, e agora o pecado foi consumado. E o pecado consumado, que Tiago disse, gera a morte. Pronto. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos
de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, ao ver o corpo do leão morto, e eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então, Sansão, aquele comete outro pecado, da desobediência. Tomou em suas mãos e foi andando e comendo. Primeiro, ele era nazireu de Deus. Nazireu de Deus não pode tocar em morto. E ele tocou em morto. Também, aqui alguns dizem, tomar uma copada de vinho com álcool não é pecado. A pessoa que já era viciada em cachaça, aí todo dia vai lá e toma catuaba, toma vinho com álcool, né? Toma uma copada, depois diz, não, isso não é pecado, isso não faz mal. Vai continuando, vai lá dar uma bicada no cigarro e diz que não faz mal, só faz mal se for uma carteira toda. Toma cachaça, ele diz que alguém passou um medicamento para tomar um pouquinho por dia e diz que não faz mal. E aí vai indo, mentindo, e diz que a mentira não faz mal. Daqui a pouco, ele já está cego de vez e não vai mais poder se levantar. Vai cair de vez e é grande a queda, porque ele não cortou aos poucos isso aqui. O pecado, dizendo que não fazia mal, dizendo que não era. Pronto, foi isso que aconteceu com Sansão. Tá certo, querido? Então, a Bíblia diz que Paulo falou, fugir da prostituição. Tem que fugir daquilo que não agrada a Deus. Então, querido, nesta noite, reflita nesta mensagem em Juízes 14. E Sansão foi, e descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Pronto, então nós sabemos o fim de Sansão, que é traído por Dalila. Dalila, seu nome significa delicada, tá certo? Tenha cuidado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.